Alguns apoiam a ideia, outros repudiam isso completamente, mas o fato é que a Suprema Corte Brasileira acaba de dar um passo bem significativo sobre a descriminalização do uso da maconha. Só para você entender, os debates sobre a descriminalização da maconha no Brasil começaram a ganhar mais força a partir da década de 80, impulsionados por discussões globais sobre política de drogas e redução de danos. No entanto, foram nos anos 90 e 2000 que o tema começou a ser tratado de forma mais ampla por acadêmicos, juristas e ativistas, e especialmente com a promulgação da Lei 11.343 de 2006, que diferenciou o usuário de traficante, abrindo espaço para discussões sobre a descriminalização do porte para uso pessoal. E nos últimos meses o tema ganhou ainda mais destaque com algumas ações que estão correndo lá no Supremo Tribunal Federal. Tá, Eduardo, mas o que isso significa afinal de contas? Liberou geral, agora eu posso dar um tapinha sossegado, tranquilo aí no cantinho da praça? Não é bem assim, e eu vou te mostrar. Mas para você entender isso um pouquinho melhor, eu preciso te explicar como é que funciona a Lei 11.343, que foi promulgada lá em 2006. Essa é a lei que cria o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, ou seja, é aqui que o Estado prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, estabelece algumas normas para a repressão à produção não autorizada, define crimes e penas e também conceitua e diferencia o usuário do traficante. A lei vai prescrever diversas informações ali no seu artigo 1º, 2º, 3º, até chegar ao artigo 28, que é exatamente o artigo que vai conceituar a figura do usuário. E também quais as penas esse usuário vai sofrer por ele cometer o crime de utilizar uma droga. Talvez você não saiba, mas no nosso país, consumir droga é um crime sim, previsto no artigo 28, como eu acabei de dizer. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. Eu vou fazer uma pausa aqui. No que diz respeito às penas, não existe a previsão de uma pena de prisão, detenção, reclusão, enfim, não importa. As penas aplicadas aos usuários poderão ser 3. 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. 2. Prestação de serviço à comunidade. Ou 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou a curso educativo. E também vale lembrar aqui, tá? Essas penas são para o usuário e não para o traficante. Bom, sabendo disso, aí começa a grande questão. Justamente pelo consumo no Brasil ser considerado crime, existe toda uma consequência natural criminal, de implicação jurídica criminal sobre essas pessoas, sobre esses usuários. Então, por exemplo, é sim lavrado um documento chamado de termo circunstanciado, que é um documento que vai iniciar um procedimento criminal lá no juizado especial. O autor também passa a ter algumas anotações criminais vinculadas ao seu nome. E claro, é submetido a todo um constrangimento que um processo criminal causa para uma pessoa. E isso é o que acontece, ou pelo menos acontecia. O que muda de fato então com essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Podemos dizer então que sim, o uso da maconha no país foi descriminalizado. E isso implica em várias outras questões. Você lembra que eu comentei com você que quem passa por um processo criminal, ele tem uma série de consequências no mundo jurídico depois, criminalmente no nome dele? Pois é, agora para o usuário da maconha isso não vai acontecer mais. O Supremo expressamente vedou atribuir qualquer efeito penal na sentença, vedou qualquer repercussão criminal, como por exemplo o registro de condenação penal vinculado ao nome do usuário. E mais, permitiu que cada juiz decida que essa posição seja válida também para apreensões acima de 40 gramas, desde que o juiz da causa conclua que o autor é apenas um usuário. Mas olha só, calma lá, eu não estou querendo dizer aqui que agora então está liberado você pegar seu cigarro de maconha e sair por aí fumando numa praça pública que não vai dar nenhum problema, não estou falando isso. A utilização da cannabis continua sendo ilegal, continua sendo ilícito, continua sendo proibido. A diferença é que agora deixou de ser um ilícito criminal e passou a ser tão somente um ilícito administrativo. E por ser um ilícito administrativo, ele é possível de ser punido administrativamente. Quer ver uma coisa para você poder entender melhor sobre esse assunto? Esquece esse assunto de maconha, vamos para um outro tipo de exemplo. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma norma municipal que proíbe pessoas de acamparem ou dormirem em espaços públicos, especialmente nas áreas turísticas. Ou seja, embora dormir em espaço público não seja um ilícito criminal,
é sim um ilícito administrativo. Portanto, o poder público pode e deve atuar no sentido de aplicar as penalidades, que pode ser apreensão, multa, etc. E no caso dos usuários de maconha foi exatamente isso que aconteceu. Ele deixou de cometer um crime e passa a cometer um ilícito civil, sendo punido com 2 tipos de pena que são previstas lá no artigo 28 da Lei de Drogas. Advertência sobre os efeitos da droga, e o 3, que é a medida educativa de comparecimento a programas ou cursos educativos. Entendeu agora? E olha só, antes de terminar esse vídeo, tem mais 2 coisas aqui que eu acho que é muito importante que você saiba sobre esse tema. É que toda essa discussão sobre descriminalização vale apenas para a substância cannabis sativa. Consumir qualquer outro tipo de droga, você portar qualquer tipo de droga, ainda que seja menos de 40 gramas, você sim vai estar incorrendo num crime lá previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Portanto, sendo possível e passível que você responda a um processo criminal por isso. 2. Por ser uma conduta ilícita, proibida, a autoridade policial, os agentes policiais poderão sim fiscalizar e deverão atuar na apreensão da droga. Caso seja constatado, a polícia vai apreender essa droga administrativamente agora e vai notificar esse usuário para comparecer em juízo, para que aí sim seja aplicada essas advertências ou essa medida de participação em curso educativo. E, por favor, tem mais uma coisa. Não confunda a figura do usuário com o traficante. O traficante responderá pelo crime de tráfico, não importa a quantidade que seja, não importa a substância que seja, maconha ou não. Então, se durante a abordagem a polícia verificar que o sujeito está portando consigo menos de 40 gramas, mas que por outros elementos, por exemplo, a presença de balança de precisão no local, alguns registros de operações comerciais, um telefone celular com uma lista de traficantes ou outras situações, a autoridade policial poderá sim efetuar a prisão em flagrante dessa pessoa, desse autor. Olha, eu sei que esse assunto ele é muito controverso e eu particularmente acho que isso deveria ser um assunto que deveria ser discutido lá no Congresso Nacional, debatido entre os deputados, senadores e amplamente participativo em toda a sociedade, para que se possa chegar, enfim, a uma conclusão sobre a descriminalização ou não das drogas, seja ela maconha ou qualquer outro tipo de substância entorpecente. Eu sou o Edu Leiros, agente de polícia e especialista em ciências criminais. Se você gostou desse vídeo, já deixa um curtido aqui e eu te vejo na próxima. Abraço!